Oi, gente, bom dia. Oi, gente, bom dia. Eu vou começar já a live, porque como a gente tem muita coisa para falar, eu não quero ocupar muito tempo. Meu nome é Carolina, eu estou aqui hoje representando a equipe material digital dos itinerários de exatas, e eu vou apresentar um pouco para vocês o componente de empreendedorismo. Eu vou falar tanto de segunda série quanto terceira série. Então, acho que o nosso objetivo hoje é falar tanto das premissas pedagógicas, mas também discutir um pouco de escopo. Eu vou focar em primeiro semestre, porque eu sei que, como já está rodando, acho que é onde tem as maiores dúvidas. E aí, mais tarde, mais para o final da live, eu vou chamar aqui a Gisele, que está aqui representando a Dream Shaper, que é o pessoal que cuida da plataforma de empreendedorismo, e aí ela vai explicar para vocês como que é o funcionamento da plataforma, fazer uma navegação guiada, que acho que é um lugar que vocês estão com bastantes dúvidas. Por enquanto, eu vou pedir para o pessoal deixar o chat fechado, só para a gente realmente otimizar o tempo, e aí no final, quando a gente passar para a apresentação da Gisele, a gente abre o chat e a gente consegue dar vazão a algumas dúvidas, tá bom? Vou passar aqui rapidinho pela agenda. Vocês viram que eu tinha montado originalmente o slide para 1h30, a gente vai tentar fazer um pouco menos que isso, tá? Não quero prender muito vocês aqui. Então, a gente vai fazer um momento de boas-vindas e abertura. Então, eu vou falar um pouco do componente como um todo de empreendedorismo. A gente vai falar um pouco de como ele se encaixa nos itinerários de exatas. Depois eu vou falar da abordagem pedagógica de segunda série, a experiência de aprendizagem que a gente está propondo, o material digital, o escopo sequência, como que é a dinâmica. Depois eu vou entrar na terceira série para falar especificamente da abordagem de projetos. Em seguida, a gente vai fazer a navegação guiada da plataforma. Bom, o que é empreendedorismo para a gente aqui na Seduc, no itinerário de exatas? Então, o componente de empreendedorismo ele faz parte do itinerário formativo de exatas. Então, ele está dentro desse lugar aqui de matemática e ciências da natureza e ele atende as demandas do ensino empreendedor previstas na BNCC. Aqui a gente não está falando apenas do eixo de empreendedorismo dos itinerários, mas também das competências gerais da BNCC. A gente tem uma previsão dessa educação empreendedora, mas não com o objetivo de abrir negócios, né? É mais um lugar de criatividade e inovação, de tomada de decisão e outras habilidades que estão ali nesses comportamentos e habilidades empreendedoras. Na grade horária, a gente tem uma aula por semana para a segunda série e 2 aulas por semana para a terceira série. E a gente tem uma proposta pedagógica em ambas as séries que tem como foco o desenvolvimento de habilidades empreendedoras e de matemática, justamente porque a gente está nesse itinerário de exatas. Então, a gente pensa no desenvolvimento de habilidades de todos os eixos dos itinerários dentro do componente. E, por fim, a gente fez uma escolha por metodologias de ensino e experiências de aprendizagem que promovessem muito esse mão na massa para o empreendedorismo. A gente entende que, para desenvolver essas habilidades empreendedoras, existe uma necessidade dos alunos colocarem em prática todos esses conhecimentos que a gente está proporcionando e também as habilidades de matemática. A gente quer que eles atinjam os níveis cognitivos mais altos por meio de raciocínio lógico, pensamento crítico, elaboração e teste de hipóteses, autonomia, criatividade e essa parte da elaboração. E como que o empreendedorismo casa com a matemática, né? Como que a gente desenvolve esses conteúdos, esses conceitos, essas habilidades de matemática por meio de contextos práticos. Então, a gente entende que a gente não quer que os alunos sejam só capazes de realizar cálculos financeiros relacionados a negócios. A gente quer que eles consigam colocar esses conhecimentos, essas habilidades em prática. Vou passar aqui rapidinho um pouco o que a gente espera que seja desenvolvido nesses lugares, né, nesse momento. Então, o planejamento financeiro. Acho que quando se fala de negócios, a primeira coisa que as pessoas costumam pensar é essa parte de construção de orçamento, análise de custos e receitas, planejamento de promoções. Então, algo que está ligado a uma matemática básica, alguma parte de álgebra também, de modelagem, organização de planilhas,
e vários tipos de cálculos financeiros. A parte de gestão de custos, então, otimização de decisões práticas relacionadas à logística, a estoque. E aqui a gente está falando não só da organização dos recursos, mas também de cálculos e projeções. A parte de estatística e análise de dados, acho que ela é bastante importante quando a gente está falando dessas experiências empreendedoras, né? Essa parte de interpretação de dados, de informações para fundamentar estratégias. Então, aqui a gente está falando, por exemplo, desde uma pesquisa de mercado que os alunos vão realizar para identificar qual que é o público-alvo deles. Então, essa parte de colher dados demográficos, dados sociodemográficos, interpretar notícias que usam gráficos ou tabelas estatísticas, mas também a parte de apresentação, a parte de comunicação. Então, quando eles comunicam as projeções dos negócios deles, que eles estão projetando, como que eles podem utilizar essa estatística para comunicar de maneira mais efetiva. E, por fim, a parte da modelagem, né? Então, a gente está falando de simulações e projeções de produção e lucro. Então, a gente está trabalhando aqui com funções na prática. Então, tanto a parte algébrica quanto a parte gráfica. Então, a gente trabalha a representação gráfica no contexto das funções e no contexto da estatística. Vou falar especificamente do escopo sequência de segunda série. E acho que antes de eu entrar no que a gente tem como metodologia, acho que eu quero explicar um pouquinho qual que foi a diferença de abordagem que a gente pensou para a segunda série e terceira série. Então, os alunos vão ter contato com esse componente de empreendedorismo 2 anos seguidos. A gente entende que a experiência de aprendizagem não pode ser a mesma. Então, por mais que a gente queira proporcionar uma atividade, assim, uma experiência de aprendizagem bastante prática, a ideia de desenvolver projetos por 2 anos seguidos, acho que não aborda todas as habilidades que a gente gostaria de desenvolver. Então, o que a gente pensou? A gente vai propor uma experiência de aprendizagem na segunda série que desenvolva a parte de análise crítica, de teste de hipóteses, de alguma tomada de decisão em grupo, de planejamento pontual. Aqui vai ser um lugar que eles conseguem trabalhar bastante a parte de cálculos financeiros, etc. E aí, na terceira série, a gente entra numa proposta de projeto justamente para alcançar os níveis cognitivos mais altos da elaboração por meio dessa experiência mais autônoma e também entrar nesse lugar de protagonismo dos estudantes. Bom, então entrando aqui na proposta de segunda série, a proposta que a gente pensou para a segunda série foi o uso de jogos. Então, o uso de jogos como metodologia, ele já está muito bem estabelecido, né, na literatura. A gente tem bastantes exemplos de experiências didáticas com o uso de jogos na matemática. E a gente já sabe que essa metodologia de ensino tem muitas vantagens, né, porque ela torna o ensino mais dinâmico, participativo, é uma coisa que desperta o interesse dos alunos. A gente tem esse desenvolvimento de habilidades cognitivas, né, do pensamento lógico, resolução de problemas, tomada de decisão, e a parte socioemocional, daquele trabalho em equipe, a empatia, a resiliência, a comunicação, obviamente, além, no nosso caso, das habilidades matemáticas. E a gente espera que esse aluno esteja envolvido nessa atividade, então, durante os jogos, a gente espera que os alunos consigam elaborar hipóteses sobre o que está acontecendo, colocar soluções alternativas, variadas, agir de acordo com normas e regras. Então, a gente está num contexto aqui muito específico de jogo, que é bem simplificado, né? Então, a gente está pensando numa adaptação pedagógica de situações cotidianas ou do dia a dia, né? E o aluno vai ter que agir de acordo com essas regras para resolver problemas. E aí, falando especificamente de jogos de empresa, essa metodologia ela também já está bem estabelecida assim, no contexto pedagógico. A gente fez algumas pesquisas com relação a essa implementação dessa metodologia em sala de aula. A gente tem uma experiência que a gente teve contato, que foi a experiência do Sebrae com o ensino médio, mas também algumas outras etapas de ensino que usam essa metodologia.
E ela consiste em simulações práticas simplificadas que reproduzem cenários organizacionais e desafios do mundo empresarial. E essa simplificação ela é feita com intencionalidade pedagógica. Então, eu repeti aqui a palavra simplificação porque eu acho que é o cerne da metodologia de jogos de empresa, né? A gente está pensando aqui numa situação assim que os alunos vão lidar com um contexto de negócios, mas é um contexto muito simplificado. A gente não tem uma expectativa de que, ao simular uma empresa, o aluno vai ter que lidar com fatores externos, fatores econômicos, a inflação, a disponibilidade de mercado, etc. A gente está pensando em cenários que são pensados para a sala de aula, simplificados, justamente para dar conta daquele tempo de aula, dar conta também das habilidades e dos conteúdos que a gente espera esses alunos desenvolverem. E aí, o que consiste, né, o cerne desse jogo, né? Então, regras claras estabelecidas no início do jogo. Então, a ideia é que esse jogo ele seja bastante lógico, no sentido de a gente vai eliminar o máximo possível de subjetividade, porque a gente quer que os alunos sejam capazes de tomar decisões utilizando o que eles têm disponível de ferramental. Então, são etapas que são contidas no tempo de aula. Então, a gente está pensando em rodadas que se fecham naquele tempo de aula de 50 minutos. São tomadas de decisão simples, envolvendo lógica. Então, a gente vai propor algumas situações específicas que os alunos vão ter que analisar e tomar decisões. E também fazer alguns cálculos matemáticos simples. Mas, novamente, são etapas que a gente está esperando que sejam contidas no tempo de aula. E um jogo que é relativamente fácil de ser processado, por exemplo, por meio de planilhas. E como que é a estrutura do escopo anual? A gente vai começar com o primeiro bimestre, que é aquele primeiro contato do aluno com o empreendedorismo. Então, a gente vai falar um pouquinho do que é essa educação empreendedora, como que ela se encaixa no itinerário, falar um pouquinho de mitos e verdades, porque acho que, além de desenvolver as habilidades dos itinerários, e além de aprofundar os conteúdos da FGB, a gente tem uma expectativa de que os itinerários também sirvam para ampliar um pouco a bagagem dos alunos. Então, a gente quer mostrar para eles as possibilidades assim, do empreendedorismo. Acho que não indo para um lugar do incentivo ao empreendedorismo, mas de realmente ampliação de bagagem. Então, a gente está trabalhando um pouco com essa parte de mitos e verdades para apresentar diferentes tipos de empreendedorismo, inclusive intraempreendedorismo, falar um pouco sobre questões envolvendo empreendedorismo de subsistência, né? Enfim, trazer uma problematização. E também a gente tem algumas dinâmicas de simulações simplificadas nesse primeiro bimestre, para eles terem o primeiro contato com esses cálculos relativos a fluxo de caixa. No segundo bimestre é quando a gente tem o primeiro jogo. A gente tem uma estrutura assim mais robusta, em que a gente vai trabalhar alguns conceitos-chave, como precificação, estoque, imprevistos e promoções. E aí, no terceiro e quarto bimestre, a gente vai ter um jogo que é um pouco mais complexo, com mais etapas, que a gente vai introduzir outras variáveis. Então, enquanto no jogo de segundo bimestre, o objetivo do jogo é alcançar o maior lucro possível, no segundo semestre, a gente coloca uma outra variável, que além de buscar o lucro, a gente também vai ter uma discussão sobre impacto socioambiental desse negócio que eles estão desenvolvendo. E como que é a dinâmica de um jogo? A dinâmica de um jogo, acho que independente do seu jogo do segundo bimestre ou do segundo semestre, ela é bastante parecida. A gente vai ter um momento em que vocês, professores, vão ter que apresentar o cenário, apresentar as regras, dividir os grupos e ter aquela explicação mais de como vai ser a dinâmica, fazer aqueles combinados de sala de aula e esse tipo de coisa. Depois a gente entra nas rodadas, né? Então, a partir do momento que a gente apresenta o cenário, a gente vai ter a divisão de grupos, um planejamento, uma discussão sobre esse cenário e uma tomada de decisão. Então, aquele grupinho ali dos alunos vai ter que decidir alguma coisa sobre o cenário. Em seguida, eles comunicam a decisão para o docente, vocês que são os mediadores desse jogo. E vocês vão ser os guardiões dessas decisões da turma.
Em seguida, a gente vai ter o processamento de decisões e resultados da etapa, utilizando, no nosso caso, as planilhas, que já estão prontas e disponíveis para vocês. Em seguida, tendo esse resultado da etapa, a gente chega num novo cenário. A partir desse novo cenário, a gente roda na etapa novamente. Então, com um novo cenário, tem uma nova discussão, uma nova decisão e um novo resultado. A partir de um número N de etapas, que depende do jogo, a gente tem uma definição da equipe vencedora e, por fim, uma troca de experiências, um momento de avaliação entre pares, de autoavaliação. Eu acho que é importante salientar aqui nesse lugar que a ideia não é que a avaliação do aluno esteja atrelada ao ranking do jogo, né? Então, aqui o papel de vocês, além dessa discussão da mediação e de processamento dos resultados, tem a ver com um acompanhamento dos grupos, de ver como eles estão tomando as decisões, como eles fazem como eles se dividem para tomar essas decisões, e esse momento de troca de experiências final. E como que é o jogo de empresa de primeiro semestre? Eu vou focar aqui no primeiro semestre, mas logo mais quando a gente soltar o escopo de segundo semestre, vocês também vão ver como que é a dinâmica. A gente está apresentando aqui um contexto do Festival Gastronômico de Empresa de Café, que é uma configuração em grupo que a gente espera. Essa ideia do Festival Gastronômico Empresa de Café, se vocês acharem pertinente, vocês podem mudar o contexto, trazer alguma especificidade local. A gente teve o cuidado de ir para esse lugar de empresas de café, e não, por exemplo, uma barraquinha de café, ou uma barraquinha de milho, ou um lugar, tipo uma barraquinha de artesanato, porque a gente não queria entrar nesse lugar de empreendedorismo de subsistência. A gente tinha uma preocupação de trazer estruturas de negócios mais bem estabelecidas, porque a gente está falando de fluxo de caixa, de algumas coisas um pouco mais robustas, e a gente não gostaria de incentivar esse lugar do empreendedorismo de subsistência. Então, as rodadas são como eu expliquei antes, esses cálculos e resultados das rodadas, eles vão ser feitos automaticamente por uma planilha, que vai ficar com vocês. Em cada rodada, vocês vão ter que apresentar o cenário, mediar essas discussões e colher as decisões, e em seguida preencher a planilha para ler os resultados da rodada. Eu vou mostrar aqui, vou passar primeiro pelas etapas e logo em seguida eu mostro a carinha da planilha. Então, esse primeiro jogo, ele vai ser conduzido no segundo bimestre, né? Então, a gente tem aquele primeiro momento de introdução ao empreendedorismo. No segundo bimestre, a gente tem a etapa de jogo. E aí, como que é dividido nas aulas que a gente fornece no material digital? A primeira aula que a gente tem no material digital, ela é uma introdução ao jogo. É aquele momento em que vocês vão dividir as equipes, explicar as regras, explicar o contexto, trazer algum conteúdo matemático que vocês acham que seja importante desenvolver naquele momento, e aí depois a gente entra em 4 etapas de tomada de decisão, que são as 4 etapas do jogo, que vão ser divididas em 5 aulas. A primeira etapa é uma etapa de precificação. A gente tem uma expectativa de que os alunos decidam o preço do produto deles a partir de algumas decisões, e de acordo com esse preço que eles decidiram, vai ter um resultado, uma demanda que vai surgir do festival e um valor de venda, de lucro que eles vão ter. Aí tudo isso vai ser calculado automaticamente na planilha. A segunda aula de jogo é quando eles vão decidir sobre estoque. Então, novamente, vai ter um cenário específico que vai ser apresentado no material digital, em que eles vão ter que decidir se eles vão aumentar o estoque ou manter o estoque. Isso também tem uma implicação no lucro. A terceira etapa é uma etapa de interação com clientes. Então, a gente está falando de como a reputação de uma empresa impacta nas vendas. Então, vai ter novamente um cenário ali específico, em que eles vão ter que lidar com reclamações de clientes e tomar uma decisão. E aí, por fim, a gente vai trabalhar promoções. Então, eles vão ter que, no último dia de festival, bolar uma promoção, e essa promoção também vai ter um impacto na venda. Por fim, a gente tem uma aula de finalização, que é a última aula do material digital do bimestre, em que a gente vai ter esse momento de reflexão, de autoavaliação do processo e finalização do jogo. Esse aqui é um exemplo da planilha. Eu sei que provavelmente para vocês está um pouco pequeno, mas é só para vocês verem a carinha.
A gente fornece essa planilha dentro do material digital e acho que uma orientação importante é quando vocês forem utilizar a planilha, vocês baixam a planilha no computador ou vocês podem fazer uma cópia e utilizar online, porque como esse link vai para toda a rede, vocês não vão conseguir editá-lo. Então, para editar, ou baixa ou faz uma cópia. E aí, na planilha, a gente vai ter uma parte que é essa tabela, que são os cálculos que são feitos automaticamente. Então, a planilha está toda parametrizada para fazer os cálculos de forma automática. Vocês não precisam fazer os cálculos. Tem instruções na parte de baixo. Então, ali, quando a gente vê, professor, preencher somente as células em amarelo. A expectativa é que vocês só preencham realmente o nome da empresa e as decisões dos alunos. Nesse caso específico, é o da primeira aula, em que eles vão ter que decidir o preço do produto deles. E a planilha ela já vem contendo todas as rodadas. Então, no nosso caso, são 4 rodadas, rodada 1, 2, 3, 4, e uma aba de resultados. Então, em cada aula de tomada de decisão, seria um preenchimento de uma rodada, e sempre vai ter um cálculo automático da empresa campeã da rodada. E a última aba, que é a aba de resultado, vai ter o ranking do jogo, que também é calculado automaticamente. E isso, assim, fecha o jogo. O esquema do jogo do segundo semestre vai ser bastante parecido, vai ser uma outra planilha, uma outra dinâmica, mas as ferramentas que a gente vai fornecer para vocês são bastante parecidas. Bom, isso que a gente tinha de jogo de jogo da segunda série, eu vou passar agora para a terceira série e eu vou explicar um pouco da dinâmica de projeto, quais são as expectativas da gente trabalhar com essa dinâmica de projeto e logo em seguida eu passo para a Gisele. Bom, assim como a metodologia de jogos, essa abordagem pedagógica da metodologia de ensino por projetos, ela também está bem estabelecida, né? E a gente escolheu essa metodologia justamente para a gente entender que o projeto é uma das formas que a gente tem para trabalhar esse nível cognitivo mais alto da criação, da elaboração. Essa metodologia ela promove o aprendizagem ativo, significativo, então a gente tem uma oportunidade dos alunos trabalharem com coisas do interesse deles, de conectarem esses projetos com a realidade local, e acho que também vocês, de trazerem experiências que são significativas para aquelas turmas específicas, para aquela escola específica. É uma abordagem que incentiva o protagonismo estudantil, que desenvolve habilidades como colaboração, criatividade e resolução de problemas. E a gente está pensando aqui no projeto como um esforço temporário, né, com um prazo definido, um começo, meio e fim, etapas bem organizadas, e um produto esperado. Então, quando a gente está falando da abordagem de projetos, a gente tem umas etapas bem estabelecidas, né, de formação de grupos, definição do desafio. No caso, a gente está trazendo no material digital as expectativas de projetos que a gente tem, né, para cada momento do ano. Vai ter uma etapa de pesquisa e investigação do projeto, então os grupos se reúnem para investigar de alguma forma aquele desafio. A gente tem o desenvolvimento de solução, então no nosso caso a gente está pensando num projeto empreendedor, a nossa solução vai ser um negócio, né, enfim. Então a ideia é ao final desse ciclo, os alunos desenvolverem esse projeto de negócio. Obviamente que a parte de pesquisa e investigação, ela meio que ela não se encerra ali na etapa 2. Durante o desenvolvimento da solução é possível que hajam outras investigações, né? E por fim, a gente tem um momento de apresentação e também, assim como na dinâmica de jogos, um momento de reflexão e avaliação, porque acho que o produto final não é o grande objetivo, né? A gente tem a entrega do produto como uma das formas de avaliação, mas a gente tem que avaliar também todo o processo de desenvolvimento do projeto. Então, esse momento de reflexão serve para isso também. E acho que uma das coisas que costuma gerar mais dúvida é a questão da mediação de um projeto. E a gente sempre fala que o papel do professor é central na aprendizagem, como mediador da aprendizagem, mas na metodologia de ensino por projetos ainda mais, o docente desempenha um papel assim, essencial,
E acho que uma das coisas que a gente gostaria de fortalecer aqui é que a ideia não é colocar o docente no lugar de observador apenas, né? A ideia não é só apenas acompanhar os projetos. A gente espera que vocês interajam com as turmas, então vocês podem, por exemplo, sugerir fontes de pesquisa específicas para os grupos, ajudá-los a encontrar estratégias para soluções específicas deles, sugerir, por exemplo, referências que sejam da cidade de vocês, que tragam interseções com o projeto deles, então relacionar o tema do projeto deles com situações reais e locais para aumentar o engajamento. Tem uma parte de mediação de conflitos, porque como eles vão ter que tomar muitas decisões relacionadas aos projetos, então é importante acompanhar os grupos e ver como eles estão tomando essas decisões, se está sendo uma decisão democrática, incentivar o diálogo, o respeito às diferentes perspectivas dentro do grupo, e, ao mesmo tempo, avaliar esse processo de desenvolvimento do projeto, acompanhando a atuação dos integrantes dos grupos. E aqui eu já estou adiantando um pouquinho a questão da Gisele, mas a gente tem uma expectativa de que a ferramenta de projetos que a gente está fornecendo, ela ajude nesse processo de mediação e de acompanhamento dos projetos. Então, aqui é um apoio para vocês conseguirem agir como mediadores e acompanhar todos os projetos, porque a gente sabe que a gente está numa sala, às vezes, com 6, 8, 10 grupos, entender exatamente em qual etapa está cada grupo, o que eles estão fazendo, pode ser bastante complexo. Então, justamente para otimizar esse acompanhamento e mediação, a gente introduz essa plataforma de empreendedorismo. Bom, e como que vai ser a dinâmica dos semestres? Então, a gente vai ter 2 projetos no ano da terceira série, sendo um em cada semestre. Em cada semestre, os grupos devem escolher o tipo de projeto que eles gostariam de desenvolver e seguir trilhas personalizadas dentro da ferramenta de gestão de projetos. A gente fornece um material digital, e acho que é importante falar que essa personalização dentro da ferramenta, ela está relacionada muito a exemplos que são fornecidos para os alunos. Então, o conteúdo central do conteúdo assim, de empreendedorismo, ele vai ser o mesmo para todos os grupos. Inclusive, é o conteúdo que está no material digital. Então, é importante vocês terem essa interlocução entre o material digital e a ferramenta. E essa ferramenta vai ser usada, como eu falei, para consulta, para registro do projeto. Ela vai gerar automaticamente um portfólio para os alunos, então é importante ter esse acompanhamento do portfólio conforme ele for sendo gerado, de ver em qual etapa os alunos estão. E isso também, ao final, vai estar disponível para eles, então pode ser utilizado em apresentações no final como culminância. Boa. E aí, o que a gente vai ter em cada semestre? O primeiro semestre, eles vão ter que fazer uma escolha entre serviço e comércio. E a gente tem algumas possibilidades ali dentro da ferramenta, né? Que eles podem escolher. Então, por exemplo, eles vão para uma área de alimentação ou eles vão para a área de pets. E aí a gente vai ter exemplos específicos ali dentro da ferramenta para eles poderem trabalhar. E aí, no segundo semestre, eles vão fazer uma outra escolha, né, entre negócio social ou de base tecnológica. Acho que é importante salientar que o grupo de primeiro semestre não precisa ser o mesmo grupo de segundo semestre, pode variar. E a gente também está prevendo que a experiência de aprendizagem não seja igual ao primeiro semestre e segundo semestre. Porque o segundo semestre eles já vão ter desenvolvido um projeto conhecido as etapas de desenvolvimento desse projeto de negócios. Então, acho que não é uma repetição da experiência de aprendizagem. Então, no primeiro semestre, a gente trabalha um pouco mais por exemplo, da comunicação, do pitch. A gente trabalha mais aulas com criação do modelo de negócios. No segundo semestre, a gente vai fazer um modelo de negócio um pouco mais simplificado e focar mais na feira de empreendedorismo que a gente vai propor, que pode ser organizada dentro de sala de aula, mas se houver disponibilidade também na escola.
Eu vou falar especificamente de primeiro semestre, porque eu sei que é o que está rodando agora e o que traz mais dúvidas. Então, como que foi organizado o escopo? A gente tem um bloco de 2 aulas para falar de atitudes empreendedoras. Então, aquela introdução ao empreendedorismo, assim como na segunda série, só que com outro viés. A gente vai trazer, por exemplo, a ligação com habilidades do futuro, mercado de trabalho, projeto de vida. Então, a ideia aqui é falar um pouco de como essas habilidades empreendedoras, independente do caminho que os alunos vão trilhar, como elas podem ser úteis para essa inserção no mercado de trabalho ou desenvolvimento de projetos pessoais. Depois a gente tem um bloco de 2 aulas em que a gente propõe a organização dos grupos e definição de escopo. Então é nesse momento em que os alunos vão se dividir em grupos, tomar a decisão, a gente vai escolher entre comércio ou serviço, o que a gente vai fazer. Eu sei que muitos de vocês ainda podem não ter acessado a ferramenta, e a gente já tinha uma expectativa de que essas aulas ocorressem na semana passada, mas acho que tudo bem, a gente vai apresentar para vocês a ferramenta agora, e aí essa ferramenta vai ser utilizada ao longo de todo o semestre, então a gente consegue entrar e fazer a escolha em comércio e serviço posteriormente, não tem problema. Depois a gente vai entrar num bloco sobre pesquisa de mercado e análise de risco. Então aqui é um lugar que a gente vai trabalhar bastante aquilo que eu falei para vocês de estatística, então análise de dados, pesquisa de dados sociodemográficos, identificação de público-alvo, um pouco de matriz de risco e impacto. Por fim, a gente vai entrar num bloco no final do bimestre sobre modelo de negócios. Aqui a gente vai trabalhar também com um Business Model Canvas, que é uma tabela que os alunos vão ter que preencher ao longo das aulas, com dados específicos. Então, eles vão falar um pouco sobre fontes de financiamento, sobre recursos e receitas. Então, também trabalhando um pouco a parte de gestão financeira que a gente tinha previsto. Com isso, a gente termina o bloco de primeiro bimestre. E no segundo bimestre, eles vão ter esse fechamento do modelo de negócios. A gente tem uma expectativa de que eles consigam apresentar o que eles criaram de modelo de negócios e ter uma rodada de feedback entre pares. Então, essa parte de troca entre os grupos é bastante importante. A gente vai entrar num bloco grande de prototipagem, em que os alunos vão criar uma versão simplificada daquele negócio. Então, eles vão aprender um pouquinho sobre diferentes tipos de protótipo e criar essa versão simplificada. E aí, isso vai depender muito do tipo de projeto que eles vão desenvolver, né? Se é um serviço, se é um comércio. Mas eles também vão ter uma oportunidade de testar. Então, essa parte da testagem de criação de hipóteses, confirmação e ajustes, ela pode ser conduzida ali mesmo na sala de aula, né? Então, acho que tem as dinâmicas que a gente propõe no material digital, elas estão previstas para serem possíveis de serem realizadas em sala de aula. Mas, obviamente, se vocês tiverem disponibilidade, é interessante trocar com a comunidade escolar, levar esses alunos para fazerem pesquisas de campo, acho que dependendo da situação da escola, né? Por fim, a gente vai ter um bloco de apresentação, em que eles vão trabalhar um pouquinho técnicas de comunicação, e aqui, entrando novamente naquela questão do itinerário de exatas, a nossa expectativa nesse lugar é que a gente vai trabalhar um pouco da comunicação, do pitch, mas também como comunicar esse modelo de negócios, essa ideia de negócios, utilizando a matemática como base. Seja por meio de dados, representações gráficas, estatísticas, projeções que eles tenham feito. Então, a ideia é muito mais trabalhar a comunicação matemática e esse letramento estatístico nesse momento de apresentação. E a gente fecha com aquele momento de autoavaliação e reflexão sobre o projeto nessa aula de culminância. Boa, eu tentei dar uma corrida aqui, eu vou tentar deixar agora a Gisele apresentar a ferramenta, e aí se a gente puder abrir o chat, enquanto isso eu vou olhando as perguntas, a gente vai reunindo tudo, e no final, se sobrar um tempinho, a gente consegue respondendo. Gi, tá por aí? Sim, obrigada, Carol, pela explicação. Bom dia para todo mundo, né? Acho que agora está todo mundo me vendo, conseguindo me ouvir bem. E a ideia aqui é que a gente possa fazer uma apresentação sobre a ferramenta de um modo que a gente consiga aí tirar todas as dúvidas de vocês. Portanto, se você já veio com uma dúvida, utilize o chat para nossa comunicação e ao longo das minhas explicações vocês também podem tirar dúvidas, ok?
Eu peço licença aqui para compartilhar minha tela com vocês. A gente vai utilizar aqui para fazer todas as nossas atividades. Então, me digam se vocês já estão vendo, por favor. Sim, sim, estamos vendo. Bom, diante disso, vocês possivelmente, quando entram para a sala do futuro, tem lá o card de projeto de empreendedorismo, e quando vocês clicam no card de projeto de empreendedorismo, vocês são direcionados para uma tela parecida com a minha tela agora, tá? Essa tela é a tela da Dream Shaper, que é a ferramenta que está sendo utilizada para a terceira série, para as atividades do projeto de empreendedorismo, tá? Diante disso, eu só vou recapitular um pouquinho do que a Carol trouxe para a gente, que a gente está trabalhando na terceira série com a perspectiva da aprendizagem baseada em projetos, né? É uma experiência de aprendizagem focada em projetos. E aí os estudantes desenvolvem projetos. E aí, o primeiro passo que a gente tem dentro das nossas aulas é olhar primeiro o nosso cronograma de aulas, porque a nossa trilha aqui está desenvolvida pensando em algumas aulas que são ali atividades presenciais, onde o professor ali apresenta, traz as dinâmicas para os estudantes, e algumas atividades vão acontecer dentro da ferramenta, né? Então, esse é um primeiro passo que nós, enquanto educadores, temos que fazer ali na nossa rotina. O segundo passo, antes mesmo até do aluno entrar na ferramenta, é a gente ter ali, acho que na primeira ou na segunda aula, a definição dos nossos grupos de aprendizagem, né? A gente organizou para grupos de até 5 pessoas, então é um ponto importante, porque quando o estudante entra na ferramenta para criar o projeto, ele já precisa saber quem é o grupo dele, tá? Isso é importante para ele definir ali o grupo dele. Aqui hoje eu não vou me atentar a explicar toda a parte do estudante, porque eu até estou vendo, acompanhando os projetos, eles estão entendendo a ferramenta, estão seguindo com a ferramenta. Mas eu precisava trazer para vocês esses dois pontos. Primeiro, acompanhar aí esse cronograma de atividades para entender quais são as atividades que são ali estão fora da ferramenta, que são dinâmicas com o professor em sala de aula, e quais as atividades que precisam ali do apoio da ferramenta para serem trabalhadas, né? Gostei muito dessa fala que a Carol trouxe, de possibilidades até de expandir, de ir para fora da escola, pensar em visitar locais que possam dar ajuda ali para essas ideias empreendedoras dos nossos estudantes. E aí, depois que eles têm essa organização da sala de aula, de organizar os grupos, a gente vem para a ferramenta. E aí você, professor, deve estar olhando para a ferramenta e falando, Gisele, está parecida comigo, mas não está tanto, né? Então, quando você entra na ferramenta, a primeira página que tem que aparecer para você é essa que está escrito dashboard, tá? Dentro da página do dashboard, você vai ver sempre, você enquanto professor, tá? Vai ver as suas turmas. Aqui eu tenho algumas turmas, aqui até algumas que não são minhas turmas, eu trouxe aqui de exemplo, como do colégio da escola aqui do Nico Barão, da escola Manuel Bento, da escola Silvio Xavier e uma escola teste que eu tenho aqui minha, que eu uso para fazer os testes, tá? Além disso, vocês vão ver aqui que eu tenho, por exemplo, ó, cada turma eu tenho o nome da escola e o nome da turma. Então, terceira série A integral, terceira série B integral da escola Tonico Barão, tá? Do lado de fora aqui, eu, enquanto professor, já consigo ver, sem entrar em nenhuma turma, quantos projetos eu tenho dentro de cada uma das turmas. Então, minha turma teste aqui tem 3 projetos, minha da turma Silvio Xavier, eu tenho 4 projetos. A terceira série B da Tonico Barão tem 8 projetos. A terceira série A da Tonico Barão tem 8 projetos. E a Escola Manuel Bento da Cruz da terceira série A não tem nenhum projeto iniciado ainda, tá? Esse é o primeiro ponto que eu consigo ver. Um outro ponto que eu recomendo fortemente a todos vocês é essa parte dos meus projetos, tá? Aqui debaixo de meus projetos, vocês vão ter a mesma visualização que o aluno tem. Então, vocês podem clicar em criar projeto e fazer todo o acompanhamento que o aluno faz. A gente, inclusive, já disponibilizou tutoriais para visualização de alunos, ali, de estudantes, de tudo que vocês têm aqui dentro dos meus projetos, tá? Mas eu vou me atentar hoje a falar um pouco mais das minhas turmas, que é a parte que vocês têm, a parte de gestão das turmas, tá? Então, vamos supor que você tenha muitas turmas para visualizar. Você consegue, primeiro, organizar essas turmas aqui no seu canto direito por turmas mais recentes, mais antigas, nome de A a Z ou de Z a A, como você preferir. Eu posso também pesquisar o nome de uma turma, então eu digito aqui turma teste, vai aparecer só teste para mim, só turma teste para mim, tá? Então, as minhas turmas de referência aparecem todas aqui. E aí, a partir disso,
eu tenho todas as minhas turmas organizadas aqui. Eu também tenho, vocês vão precisar sempre desses botões, tá? Eu tenho aqui no canto esquerdo o botão Dashboard, que é sempre um botão que volta para essa página. Então, eu preciso voltar lá na página inicial da Dream Shaper. Sempre vou clicar aqui nesses 3 quadradinhos mais o sinal de mais aqui, tá? Eu tenho o Dashboard, eu volto sempre para essa página. E tem o botão das minhas turmas recentes, tá? Onde eu consigo ver todas as últimas turmas que eu acessei, tá? Mas aqui, como a gente ainda não acessou nenhuma turma, eu vou pelo método mais comum, né? Onde eu vou clicar dentro de cada uma das turmas. Vou clicar aqui na minha turma teste, para que eu veja os projetos que eu tenho dentro dessa turma. E aí aqui já é um campo de gestão bem bacana para você, professor, que está acompanhando os projetos, tá? A gente já deixou para todos vocês de praxe 2 etapas liberadas dos projetos, para que vocês não tivessem que já chegar liberando etapas. Então, a gente já deixou liberadas as 2 primeiras etapas, e com isso eu já consigo ver que alguns alunos já interagiram aqui no projeto. Então, eu estou aqui com um aluno que fez uma padaria pet, tem um projeto teste e tem um projeto diurno. Vejam que aqui eu já consigo de cara observar que cada um dos projetos tem apenas um integrante. E na proposta de trabalho que a gente tem aqui para a terceira série de empreendedorismo, é que a gente faça os trabalhos em grupo. Então, esse aqui é um ponto que eu preciso conversar com os estudantes. Como é que eu sei quem é o estudante deste projeto? Então, clico aqui ó, nesse ícone verde e eu consigo ver aqui que é o meu aluno teste, Ana Clara Moreira, tá? Já consigo ver o projeto dela aqui. Tem um outro projeto teste, mesma coisa, eu consigo ver aqui que é a Vitória Iricura, perdão, que está fazendo o projeto, e os projetos delas, tanto o da Ana Clara quanto da Vitória, ainda não estão concluídos. Vejam que da Ana Clara está 51% e da Vitória está 37%. Tá? Consigo ver também qual foi a data da última edição do projeto. Então, vejo aqui que a Ana Clara mexeu no projeto hoje, 25 de fevereiro, né? Porém, a Vitória não mexe no projeto dela desde o dia 5 de fevereiro, né? E a gente tem um projeto que está 100% concluído aqui, que é da Vitória também, tá? E está desde o dia 31 de janeiro sem ninguém mexer no projeto, tá? Eu consigo ver todas essas informações, consigo ver aqui qual é a trilha que eles estão fazendo, é uma trilha única que está disponível para vocês, então vocês vão ver que os 3 projetos estão na mesma trilha, e aí entenda por trilha todo o percurso de aprendizagem que os estudantes vão trabalhar ao longo deste projeto, tá? Então, dentro aqui de projetos, eu consigo ter uma noção como se fosse mesmo eu abrindo a porta da minha sala de aula, só que ao invés de ver os meus alunos, eu estou vendo os meus projetos, né? Então, vejo que aquele grupo está em determinado projeto, o grupo X está em determinado projeto, e consigo ver o quanto eles estão progredindo, quem são os alunos da turma e qual foi a última vez que eles mexeram no projeto deles, tá? Consigo fazer aqui, se eu tenho uma turma muito grande, alguns tipos de filtro por tipo de trilha, se o projeto tem avaliação, mas eu consigo também digitar aqui ó, o nome da Vitória, do aluno, e buscar quais são os projetos que elas estão envolvidos. Isso aqui é uma ferramenta que vocês podem utilizar muito, porque às vezes vocês vão saber os projetos, não vão conseguir saber o nome do projeto de todos os grupos, né? Mas se você digitar o nome de um aluno aqui, o projeto onde esse aluno está aparece para vocês, tá? Tudo isso você consegue ver dentro da sua turma. Então, se você tem turmas diferentes, você vai entrar em cada uma das turmas para ver essas sessões, tá? A partir daqui, eu vou entrar um pouquinho dentro do projeto do meu estudante. Então, como se eu estivesse chegando lá perto do meu grupo de alunos, lá na sala de aula, e quisesse sondar como é que está o projeto deles. Vou até entrar aqui no projeto da Ana Clara para vocês conhecerem como é que está. Clico aqui dentro do projeto dela, tá? A primeira coisa que eu vejo dentro do projeto da Ana Clara é o progresso dela, que a gente já viu lá do lado de fora, 51%, tá? Ela já fez até a aula 12 ali, né? Então a próxima aula dela seria a aula 13, tá? A gente já consegue ver o resultado do projeto dela, que é uma espécie de apresentação que a gente cria com base nas respostas dos estudantes ao longo do projeto, tá? Então, eu vou clicar aqui, só para vocês entenderem, todas as caixinhas que estão na cor azul clara, tá? Esses quadradinhos na cor azul clara, são etapas do projeto que a Ana Clara já passou, já fez. E as que estão na cor azul escura são as etapas que a Ana Clara ainda não fez, que ela ainda vai fazer, tá? Então, 51%, ela ainda tem um modelo de negócios para desenvolver, como a Carol disse. A gente tem a etapa de modelo de negócios aqui no primeiro bimestre, e depois tem uma apresentação
para a turma, uma apresentação que ela vai trazer para a gente aqui, tá? Mas o que ela já fez que a gente consegue ver, né? Então, eu, enquanto professora, consigo entrar no projeto da Ana Clara. Eu não edito o projeto de estudante enquanto professor, tá? Somente o estudante consegue fazer essa edição, mas eu consigo visualizar esse projeto. E aí eu clico aqui, a primeira coisa foi o nome que a Ana Clara deu para o projeto dela, Padaria Pet, terceira série C, Escola Padre Alfredo Osório. Então, é uma capa do meu projeto aqui, tá? Depois aqui eu tenho o tema selecionado, ela coloca aqui comércio, comércio de bens essenciais. Lembra que a Carol falou agora há pouco que a gente vai trabalhar no primeiro bimestre com a área de comércios ou serviços, então comércio de bens essenciais foi o que a Ana Clara escolheu. Ela desenhou um mapa mental aqui, né? Então, gente, aqui eu quero que vocês considerem que é um exemplo, né? Mas ela tem aqui um mapa mental que ela desenhou da atividade dela, e aí ela vai dando sequência às principais atividades que ela fez. E aí você deve estar se perguntando, tá, Gisele, mas como é que ela chegou na resposta que ela tinha que dar do mapa mental? Os estudantes, eles vão fazer uma trilha de aprendizagem, um percurso de aprendizagem. Então, o que aparece para a gente aqui é só realmente o resultado, a apresentação, as principais respostas dos nossos estudantes. Para eles, ao clicar aqui ó, no título de mapa mental, eu vou lá para dentro da trilha deles, eu vou espelhar o que eles veem, tá? Então, lá na aula 7, tomando decisões com base em informações e riscos, parte 1, a Ana Clara leu essa atividade, ela organizou essa proposta. A gente tem aqui algumas atividades interativas, onde ela fez aqui uma leitura, né? Espera-se que faça. E aí, a partir disso, ela fez a elaboração de um mapa mental, inclusive respondeu outras questões, teve aqui algumas orientações sobre critério de escolha da ideia dela e tudo mais, tá? Então, aquilo que a Ana Clara está vendo, aquilo que a Ana Clara está organizando, é essa trilha de aprendizagem. Vou até passar para a próxima aqui para vocês verem aqui todas as páginas da trilha de aprendizagem. Então, temos a aula 7 aqui, e da aula 7 ela passa, deixa eu clicar aqui, ela passa para a próxima aula, que é a aula, esse aqui ainda está na aula 7, vou por aqui que é mais fácil. Então, ela estava aqui na aula 7, na trilha de aprendizagem dela. Depois, na aula 8, ela continua com a mesma informação, de tomando decisões, e ela tem outra página aqui para que ela possa explorar, tá? Tudo isso que eu estou mostrando para vocês está numa visão que vocês conseguem visualizar logicamente, mas é a visão do estudante fazendo a trilha. Para vocês, enquanto professores, para nós que estamos à frente ali né, da turma, a gente vai sempre focar no resultado do projeto, que são essas caixinhas na cor azul, tá? Ah, Gisele, mas eu quero entender melhor por que ela respondeu isso. Minha sugestão, clique aqui no título da sua resposta, ó, e você vai ser direcionado lá para a página com todas as orientações que a Ana Clara recebeu. Então, com essas orientações, você consegue entender o porquê que a Ana Clara respondeu o que ela respondeu dentro dessa etapa aqui, dentro dos principais resultados, tá? Um outro ponto interessante é, Gisele, eu entendi, eu fui lá na página, mas eu não estou concordando com a resposta da Ana Clara. Parece que ela respondeu uma coisa totalmente diferente daquilo que ela havia proposto. Vou dar um exemplo para vocês. Qual que era o tema do projeto da Ana Clara? Vamos voltar lá na capa. Não era padaria pet? Poxa, ela está falando de padaria pet. E aí aqui chegou em possibilidade de negócio, ela colocou criar um brechó, uma loja que ofereça roupas de boa qualidade a preços competitivos. Espera, preciso dar um feedback para Ana Clara, ela não está correta nisso. Ela começou com padaria pet, está aqui com criar um brechó, alguma coisa está errada. Eu posso oferecer um feedback para ela. Então, vem aqui nesse campo de feedback, eu posso pegar esse título aqui, ó, colocar em feedback e falar, corrija o tema de seu projeto empreendedor. Ou é uma padaria pet, ou é um brechó. E aí, nessa interação com o estudante, quando eu clico aqui em enviar, esse feedback é enviado para a Ana Clara, tá? Além disso, vejam que agora eu tenho um tiquezinho, vou até comparar aqui com vocês para a próxima página. Onde eu envio o feedback, eu tenho um tiquezinho na cor cinza, né? Onde eu, antes de enviar. Quando eu enviei, ele passa a ficar na cor verde, tá? Ah, Gisele, mas eu quero enviar um outro feedback aqui. É possível? É possível. Você pode vir aqui. Agora eu quero falar de principais resultados. Esclareça melhor os resultados.
ficou no boletim
Team um link para alguns eu vou só comentar quais que são as diferenças agora, Zeli, que eu acho que surgiram algumas perguntas aqui. Como que funciona? Eu não tenho perfil para realmente. Jogos de segunda série, a gente entendeu que não faz sentido fazer uma dinâmica de jogo autoguiado, sozinho, num AVA. Então, o material de segunda série é um material. Pegou como base um material de 2024, a gente adaptou para esse contexto de AVA da segunda série. O contexto de terceira série, aí a gente usa a ferramenta do InShaper, aí, diferente do contexto do diurno, em que tem a mediação no professor, que a gente vai passando por todas as etapas, na terceira série do noturno, o aluno entra na DreamShaper logo de cara e segue a trilha sozinho por dentro da DreamShaper. Então, é um projeto que vai ser desenvolvido de forma individual, todo dentro do DreamShaper. A carinha do projeto é bastante parecida e a gente pensou numa experiência de aprendizagem que fosse o mais parecida possível com a experiência do diurno. Então, a gente fez adaptações, mas os tipos de escolhas, os conteúdos, a sequência de etapas que eles vão ter que seguir foram todas as mesmas. E aí, só lembrando que aí todas as aulas são dentro da ferramenta, e aí a gente precisa que o estudante acesse desde a primeira aula. Como vocês viram ali no diurno, a gente tem aulas 3 e 4 do estudante do noturno, vão a partir do início, a partir da primeira aula, aula 1, 2, todas dentro da ferramenta. Isso. Acho que algumas dúvidas com relação a acesso de professor e coordenação, a orientação é abrir um chamado mesmo, a gente já tinha uma expectativa de que vocês estivessem designados, então, para esses casos específicos, a gente orienta a abrir chamado. Agora, para PECs que perguntaram, a gente precisa que vocês estejam cadastrados como pontos focais na sede. Então, ponto focal de empreendedorismo. E aí a gente vai criar uma equipe no Teams para conseguir fornecer mais informações para vocês específicas. Então, acho que tem essa cobrança de ver com a diretoria de ensino se vocês estão cadastrados como ponto focal ou não. Acho que de perguntas que eu tinha visto, é isso. Acho que tem algumas perguntas específicas sobre EJA que eu vou ter que ir atrás. Realmente não é a minha área de atuação aqui. Então, o que a gente não conseguir responder por aqui, eu vou atrás e a gente tenta comunicar de alguma outra forma. A live vai ficar gravada, então acho que vocês podem acessar depois pelo centro de mídias, né? Então, todas as informações vão estar lá. Se alguém tiver mais alguma outra dúvida que por acaso eu não tenha respondido, ou vocês queiram perguntar uma coisa para a Gisele com relação à plataforma, acho que podem trazer. Acho que as que eu vi a gente já respondeu. Carol, enquanto você vai vendo as questões, eu só vou abrir a ferramenta de novo para mostrar uma equipe aqui montada, tá? Bom. Então, para quem está vendo a ferramenta aqui de novo, eu vou entrar numa turma oficial, tá? Então, vou entrar aqui na turma da Escola Tonico Barão, clico aqui, e aqui vocês veem como os estudantes eles conseguem ter acesso às outras pessoas da equipe. Eu já consigo ver projetos com grupos aqui, ó. Aqui eu tenho 3 alunos, aqui eu também tenho 3 alunos, então, para cada um dos grupos eu já consigo ver que eles já têm o grupo montado. E aqui de cara eu consigo ver que a Gabriela Santana é a líder da equipe, porque ela tem essa estrelinha azul aqui, tá? E que o Matheus e a Maria Clara ainda não acessaram a ferramenta porque eles estão com esse reloginho. Eles já receberam, eles fazem parte desse grupo, mas eles de fato ainda não acessaram a ferramenta.
só acessou a Gabriela, tá? Isso não é um problema, porque uma vez que eles estão em grupo, a resposta é sempre em grupo, tá? As atividades propostas são sempre para respostas em grupo, tá? Aqui a gente tem um grupo maior, ó, com Raiz e Flor, com Ana Clara, Érica, Raica, Larissa e a Lorena, tá? Então a gente já vê um grupo um pouco maior. Mas vejam, os estudantes já conseguem ver os seus grupos ali, já conseguem montar seus grupos. É que eu não acesso via Sala do Futuro, então eu não consigo acessar e montar um grupo por aqui. Mas os estudantes conseguem, eu queria muito mostrar isso para vocês. E qualquer coisa diferente disso, por favor, abram um chamado, abram um suporte, porque eles têm realmente que ver os grupos deles, tá? Uma possibilidade de montar os grupos da turma deles. O pessoal perguntou, realmente, questão de acesso, o acesso do professor é pela sala do futuro também. Se por acaso vocês tiverem problema com acesso, a questão é abrir chamado. Dúvidas sobre o boletim, acho que é bom ver na escola com o diretor esse acesso ao boletim, porque já foi publicado, se eu não me engano, na semana passada ou retrasada, esse link de acesso aos tutoriais. Sobre a planilha de jogo da segunda série, a gente publicou no material digital, então no material digital de segundo bimestre tem a planilha. Acho que é isso. Ah, boa. Acho que de dúvidas era só isso, gente. Acho que a gente pode ir finalizando por aqui. É, agradeço a Gisele pela participação e foi bom conhecer mais sobre a ferramenta. Gisele, quiser falar um tchauzinho? Antes do tchauzinho, eu queria só reforçar com vocês, então, professores, se puder, façam um projeto, isso é extremamente importante. A gente tem tutoriais que foram disponibilizados para vocês no link, como a Carol disse. Dentro desses tutoriais, a gente tem tutoriais de tudo que o estudante faz na criação do projeto e também um vídeo tutorial de todas as possibilidades, de tudo que a gente falou hoje sobre ferramentas do professor, tá? Deixo aqui a minha o sincero desejo que vocês façam excelentes projetos. Quero poder visitar algumas escolas e conhecer os projetos de vocês. E contem conosco, né? A gente vai ter um canal de comunicação, então contem conosco para dúvidas. Quem sabe a gente consegue até um momento de plantão para a gente poder conversar um pouco mais. Mas façam o projeto, vivenciem a ferramenta com tudo que ela pode oferecer para você. Muito obrigada. Obrigada, gente. Bom dia, bom trabalho. Obrigada pela presença.